Paris respirava uma doçura peculiar naquela noite. O vento frio do início do outono soprava de forma delicada pelas ruas de paralelepípedos, carregando consigo o aroma de café recém-passado, manteiga quente e flores amassadas que caíam das varandas cheias de gerânios vermelhos. A cidade parecia ter sido pintada em tons dourados sob a luz dos postes antigos, como se quisesse preparar um cenário perfeito para um momento que mudaria duas vidas para sempre. Lá, entre turistas encantados e parisienses apressados, via algo diferente no ar, algo suave, silencioso, quase imperceptível, mas capaz de tocar qualquer coração sensível. Era como se Paris estivesse sussurrando: hoje, o amor vai escrever mais uma história. Nesse cenário cinematográfico, Gonguiou caminhava pelas margens do Sena com um cachecol escuro enrolado no pescoço. Ele tentava manter um ar casual, mas havia um brilho inquieto em seus olhos, um brilho que denunciava um homem dividido entre nervosismo e esperança. Às vezes, parava para olhar a água refletindo as luzes dançantes da cidade. Outras vezes, simplesmente fechava os olhos por um instante, sentindo o vento cortar seu rosto. Paris sempre fora uma cidade especial para ele, um lugar onde encontrava tranquilidade em meio à agitação da carreira. Mas naquela noite, a cidade havia ganhado outro significado. Era ali que ele estava prestes a se encontrar novamente com alguém que jamais conseguira esquecer. Enquanto isso, alguns quarteirões adiante, Im Soo-jung subia lentamente as escadas de Montmartre. Usava um casaco longo de lã bege e um chapéu francês que combinava perfeitamente com o seu sorriso tímido. Ela fazia pausas entre os degraus não por cansaço, mas para olhar a vista da cidade que se iluminava aos poucos, como um quadro vivo se abrindo diante de seus olhos. Impossível não sentir o coração bater mais rápido, não apenas pela beleza da cidade, mas pelo reencontro que a aguardava. Soo-jung sempre amara a elegância silenciosa de Paris. E naquela noite, cada cena parecia conspirar a seu favor, os artistas pintando retratos na praça, o cheiro de chocolate quente vindo de uma pequena pâtisserie, as notas distantes de um acordeonista solitário no canto da rua. Eles não haviam marcado um ponto específico para se encontrarem, apenas disseram, como quem entende a poesia do destino: vamos nos ver em Paris. E foi exatamente assim, quase por magia, que seus caminhos convergiram na porta de um pequeno café escondido atrás da Basílica de Sacré-Cœur. Gonguiou chegou primeiro. Ele empurrou a porta de vidro, foi recebido pelo calor suave do interior e escolheu uma mesa ao fundo, onde as luzes eram mais baixas e a música tocava num volume quase sussurrado. Ele estava mexendo no guardanapo, tentando disfarçar o nervosismo, quando ouviu o som leve da porta abrindo. E lá estava ela. Im Soo-jung entrou com passos suaves, como se fosse parte natural da decoração parisiense. Seu rosto delicado iluminou-se ao vê-lo, e o sorriso que ela deu, leve e genuíno, fez o mundo ao redor parecer desbotar. Gonguiou levantou-se imediatamente, sem conseguir esconder a emoção que lhe atravessava como um raio silencioso. Eles se olharam por alguns segundos, um olhar cheio de histórias não contadas, cartas nunca enviadas, palavras guardadas por anos. Quando finalmente sentou-se, Soo-jung soltou um suspiro que misturava alívio e alegria. Paris sempre parece saber quando estou prestes a viver algo importante, disse ela com uma risada leve. Gonguiou sorriu, apoiando os cotovelos na mesa. Quando te vi entrar, senti como se o tempo tivesse desacelerado, respondeu ele, em uma sinceridade que fez o café inteiro parecer respirar em silêncio. Eles conversaram por horas, mas sem aquela pressa típica dos reencontros. Era como se cada palavra estivesse sendo escolhida com carinho, como se cada troca de olhares carregasse mais significado do que qualquer confissão direta. Falaram sobre filmes, livros, viagens, medos, sonhos. Falaram sobre a solidão suave que acompanha artistas que vivem sob luzes intensas demais. Em muitos momentos, os dois riam discretamente, inclinando-se um para o outro, como se dividissem segredos que apenas corações destinados compartilham. Quando a noite avançou e o café começou a esvaziar, eles decidiram caminhar pela cidade. O frio já havia aumentado,
Mas Gong-yoo tira o cachecol e o colocou nos ombros dela com naturalidade. Soo-jung protestou por um instante, mas ele apenas sorriu de forma brincalhona, insistindo. Era um gesto simples, mas carregado de uma ternura antiga. Andaram lado a lado pela viela que descia de Montmartre até o rio. O som dos passos ecoava suavemente nas pedras úmidas, enquanto a cidade se estendia diante deles, iluminada e tranquila. E, a cada minuto, ficava mais claro que aquele reencontro não era casualidade, era continuidade. Uma história que, por alguma razão, havia sido pausada, mas não encerrada. Na beira do Sena, eles pararam. As luzes douradas refletiam na água, criando ondas brilhantes como pequenos diamantes flutuantes. Um barco turístico passou ao longe, iluminado como uma pequena constelação móvel. Soo-jung abraçou o corpo com os braços devido ao frio, e Gong-yoo, sem dizer uma palavra, passou o braço ao redor dela, aproximando-a de si. Ela não se afastou. Pelo contrário, inclinou-se, apoiando a cabeça levemente em seu ombro. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. Era o tipo de silêncio que não incomoda, silêncio confortável de duas almas que não precisam provar nada. Quando finalmente falaram, foi quase um sussurro. Senti sua falta, disse Soo-jung, olhando para o rio. Gong-yoo demorou uma fração de segundo para responder, como se quisesse guardar um momento para sempre. Eu nunca deixei de sentir. Eles caminharam mais um pouco até chegarem ao Ponte Alexandre III, a ponte mais romântica da cidade, repleta de esculturas douradas que brilhavam mesmo sob a luz suave da lua. Ali, Gong-yoo parou, com a mão dela com delicadeza, entrelaçou seus dedos e olhou com uma intensidade que fez Soo-jung desviar os olhos por um instante. Havia algo diferente naquele olhar, algo profundo, sincero, que parecia vir de anos de sentimentos guardados. Suspirou fundo, como quem toma coragem diante de algo que espera há muito tempo. Soo-jung começou, mas não terminou. Apenas apertou a mão dela, num gesto silencioso, cheio de significado. E ela sorriu, como se entendesse perfeitamente o que não foi dito. Mas o destino ainda tinha outros planos para aquela noite. Antes de se despedirem, Gong-yoo tirou algo do bolso, não um anel, não ainda, mas uma pequena caixinha presa por um laço fino. Colocou nas mãos dela com cuidado. Eu comprei isso hoje. Não é nada grandioso. Mas quando vi, pensei em você. Soo-jung abriu devagar. Lá dentro, havia um pingente em formato de estrela, delicado e brilhante, tão suave que parecia feito de luz. Ela levou a mão à boca, surpresa. Para mim? Perguntou, emocionada. Para nós, respondeu ele. Paris testemunhou aquela troca silenciosa. Aquele gesto simples e cheio de promessas. Era apenas a primeira peça de um destino maior, o prelúdio de uma noite que, muito em breve, levaria os dois a um momento de tirar o fôlego. Enquanto eles caminhavam de volta sob as luzes douradas da cidade, Gong-yoo tocou o bolso do casaco, certificando-se de que o pequeno anel que ele escondia ali, o segredo que mudaria tudo, ainda estava seguro. Naquela noite, Paris havia se transformado no palco perfeito. E o amor, finalmente livre, começava a escrever seu capítulo mais inesquecível. A noite seguinte chegou como uma pintura impressionista, pinceladas de rosa, azul e dourado espalhadas pelo céu de Paris enquanto o sol se punha lentamente atrás da silhueta elegante da Torre Eiffel. Gong-yoo passou o dia inteiro em um estado de serenidade inquieta, caminhando pela cidade como se tentasse memorizar cada detalhe, o perfume das padarias, o som longínquo das bicicletas passando, o brilho das vitrines que refletiam as luzes suaves da cidade. Ele sabia que aquela seria a noite em que sua vida mudaria. A noite em que, finalmente, daria forma ao amor que carregava silenciosamente por tantos anos. Carregando o pequeno anel no bolso do casaco, ele esperava em Soo-jung em um ponto especial, à margem do Sena, próximo à ponte Alexandre III, onde a cidade parecia suspensa no tempo. As luzes douradas refletiam nas águas calmas, e o murmúrio suave do rio criava uma trilha sonora natural, quase mágica. Era o tipo de lugar onde histórias de amor nascem e permanecem para sempre. In Soo-jung chegou alguns minutos depois. Usava um vestido simples,
mais elegante, em um tom creme que harmonizava com a paisagem dourada da cidade. Seu cabelo solto balançava levemente com o vento, e seus olhos brilhavam com uma doçura que quase desarmou Gong Yoo no mesmo instante. Ela sorriu ao se aproximar. Aquele sorriso bastou para reafirmar tudo o que ele já sabia, que Paris, apesar de todas as suas belezas, ainda parecia pequena diante dela. Eles caminharam devagar pela beira do rio, conversando sobre memórias antigas, sonhos futuros e tudo aquilo que ficava escondido entre as palavras. Soo Jung falava sobre como Paris sempre a lembrava de quem ela era antes da fama. Gong Yoo confessava que, pela primeira vez em muito tempo, sentia-se livre da pressão de ser observado o tempo todo. E ali, entre confissões suaves e risos tímidos, seus dedos se encontraram naturalmente, entrelaçando-se como se tivessem esperado por aquele toque durante toda a vida. A cidade parecia respirar com eles. Carros passavam ao longe, turistas tiravam fotos, um violinista tocava uma melodia triste perto da ponte, e, mesmo assim, nada parecia invadir o espaço íntimo que os dois criavam ao redor de si. Era como se Paris tivesse se retirado discretamente para que aquele amor pudesse florescer sem pressa, sem testemunhas necessárias. Chegaram ao centro da ponte. Gong Yoo parou. Sua mão tremia levemente, não de medo, da intensidade do momento. Seu coração batia mais rápido, e ele sabia que não conseguiria segurar aquela verdade por mais tempo. Soo Jung virou-se para ele, curiosa, com um sorriso suave que iluminava seu rosto. Ele inspirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Percebeu que elas estavam presas no peito, passando junto ao coração. Soo Jung começou, com a voz baixa, quase quebrada pela emoção. Ela deu um passo em sua direção, tocando delicadamente seu braço, como se quisesse dizer que não havia necessidade de ter medo. Respirou novamente, colocou a mão no bolso e sentiu o metal frio da caixinha escondida. Era agora. Eu tenho pensado nisso há muito tempo. Mais tempo do que eu deveria. Pensei que fosse apenas admiração. Ou nostalgia. Mas a verdade é que, quando estou com você, sinto como se o mundo finalmente fizesse sentido. Ele abriu a caixinha lentamente, revelando um anel pequeno e elegante que refletia a luz dourada da cidade. Soo Jung levou a mão à boca, surpresa. Seus olhos se encheram de lágrimas quase instantaneamente, e ela tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Yoo ajoelhou-se, não em um gesto grandioso ou exagerado, mas em um movimento suave, íntimo, feito com o coração. A cidade pareceu suspender a respiração. O som do violinista ficou mais suave, mais distante, como trilha sonora destinada exclusivamente àquele instante. Eu quero caminhar contigo por todas as cidades do mundo. Começando por aqui, disse ele, com uma sinceridade que fazia sua voz tremer. Soo Jung, você aceita dividir a vida comigo? As lágrimas finalmente caíram dos olhos dela, brilhando como pequenas pérolas sob a luz dourada da ponte. Soo Jung não tentou contê-las, eram lágrimas de felicidade plena, daquelas que só aparecem quando o coração encontra aquilo que sempre buscou. Ela tentou falar, mas sua voz falhou 2 vezes antes de conseguir soltar um sussurro. Eu achei que estava sonhando. Yoo sorriu, ainda ajoelhado, incapaz de conter a emoção que o tomava. Soo Jung inclinou-se, colocando a mão em seu rosto, e respondeu: sim. 1000 vezes sim. A ponte explodiu em aplausos discretos de algumas pessoas que haviam percebido a cena. Turistas sorriram, alguns filmaram, outros simplesmente assistiram em silêncio, vendo que estavam diante de um momento raro, um pedido de casamento real, puro, nascido de um amor que parecia maior do que a própria cidade. Eles se abraçaram longamente. Era um abraço que dizia tudo: o alívio, a felicidade, o destino, a entrega. O tempo pareceu parar, e por alguns instantes, apenas o som das águas do Sena preenchia o ar, acompanhando a emoção que os envolvia. A manhã seguinte, as manchetes não tardaram a aparecer. Gong Yoo e Soo Jung em Paris, amor confirmado, cena romântica testemunhada por turistas. O casal coreano que encantou Paris. O mundo, mesmo sem saber detalhes,
Já pressentia que algo grandioso havia acontecido naquela noite dourada. Mas a confirmação oficial veio dias depois, em Seul. Os dois apareceram juntos diante da imprensa, com roupas discretas, mãos dadas e olhos brilhando com uma serenidade que só o amor verdadeiro é capaz de oferecer. Os repórteres se surpreenderam com a naturalidade do casal, com a forma como eles se olhavam, como se estivessem compartilhando um segredo que apenas eles entendiam. Gong Yoo tomou a palavra primeiro. Realmente emocionado, mas mantendo o carisma habitual, decidimos caminhar juntos daqui para frente. E queremos fazer isso com sinceridade e gratidão. O Jung, ao seu lado, sorriu delicadamente antes de acrescentar: nós nos escolhemos. E queremos continuar escolhendo um ao outro, todos os dias. A internet explodiu. Fãs ao redor do mundo celebraram a notícia. Memes, artes, mensagens de carinho e cartas virtuais inundaram as redes. Celebridades coreanas enviaram votos de felicidade. Produtores e diretores comentaram que o casal irradiava luz. E a imprensa internacional chamou o momento de o casamento mais elegante da Ásia. Mas, para eles, nada disso importava tanto quanto a simplicidade do que haviam construído juntos. Depois da coletiva de imprensa, foram vistos caminhando calmamente até o carro. Ainda de mãos dadas. Não correram dos flashes, não tentaram se esconder, apenas sorriram, como duas pessoas que finalmente encontraram um lar no coração uma da outra. Meses depois, Paris continuava lá, iluminada, vibrante, eterna. Mas agora carregava um capítulo novo em sua história, a noite em que Gong Yoo e In Soo-jung selaram um amor que atravessou filmes, vidas, distâncias e anos. Amor que encontrou na cidade mais romântica do mundo o cenário perfeito para florescer e se eternizar. Porque, se Paris é a cidade do amor, então aquela noite não foi apenas um acontecimento, foi uma promessa. A promessa de que, onde quer que fossem, carregariam consigo um pedaço daquela ponte iluminada, daquela brisa fria, daquele sim sussurrado que transformou tudo. E assim, com corações entrelaçados como as luzes que brilham no Sena, eles seguiram juntos para escrever um futuro que, embora ainda desconhecido, já nascia belo, suave e absolutamente inesquecível.